Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz essa noite? Aleluia. Louvado seja Deus. Tivemos um dia abençoado, um dia muito quente, né? Esse verão tem sido assim, eu tenho a impressão que está sendo mais quente do que os outros, né? E com isso a gente vai entendendo a palavra de Deus se cumprindo, né? Acerca do nosso mundo, onde nós vivemos. Mas a misericórdia do Senhor tem nos abençoado, tem nos alcançado, e nós estamos de pé, estamos firmes no Senhor, buscando a Deus. Amém? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que não tem sido fácil. Isso eu falo a modo geral, o planeta mesmo, né? O planeta, ele está sofrendo, né? O planeta Terra, o ser humano, nós chegamos no nível de inteligência, no nível de sabedoria e num nível ao qual a cada ano que se passa as coisas têm estado mais difícil. A cada ano que se passa nós temos observado um desenvolvimento na tecnologia, um desenvolvimento nessa era digital. Nós temos visto um desenvolvimento do ser humano, né? O nível de capacidade do ser humano ele tem se elevado. Só que a Bíblia diz que nessa multiplicação da ciência, nessa elevação de sabedoria do homem, o homem ele próprio ia começar a cavar a tua própria cova. O homem, com as suas mãos e com o teu entendimento, iria estar procurando a morte, talvez até mais cedo do que seria o normal para o ser humano. Mas tudo isso tem que acontecer porque é bíblico e nós temos que viver ela. Talvez algum de nós não passou em nossa mente, em nosso coração, que nós experimentaríamos dias assim. Talvez você está pensando assim, mas pastor, eu estou tranquilo, está tudo bem. Amém, eu louvo a Deus por isso. Mas não está tudo bem e não está tudo tranquilo. As coisas não estão indo bem. Louvo a Deus porque na sua vida está indo bem. Mas por que eu falo que as coisas não estão indo bem? Porque Deus constituiu a mim e a você e nos trouxe para perto dele, nos deu um pouco de entendimento da palavra e nos colocou o amor de Cristo em nossos corações, para que nós venhamos manifestar essa graça, manifestar esse poder, manifestar esse amor para com os outros. E esses outros são irmãos. Alguns ainda são alguns bastardos porque ainda não encontraram e não reconheceram o Pai. Mas à medida que eu e você vai se manifestando, à medida que eu e você vai entendendo o propósito, à medida que eu e você vai se encaixando na palavra de Deus, à medida que eu e você vai deixando com que a palavra entre em nossos corações, nós vamos manifestando como filhos e vamos alcançando nossos irmãos que ainda não reconhecem o nosso Pai como Pai. Você já viu alguma história assim, irmãos? De um filho que não reconhece o pai? Ele fala, esse não é meu pai, eu não aceito ele como meu pai. Pode ser teu pai, mas para mim ele nunca foi. Quantas vezes você já ouviu talvez isso na sua vida? E é isso que nós estamos falando aqui. Aquele que não reconhece a Cristo, ele vive desta forma. Mas você como irmão, filho do mesmo pai,
Você precisa deixar com que a palavra e com o amor e que o louvor entre dentro do teu coração. Qual irmão aqui, irmãos? Você que tem teu irmão sanguíneo, qual de vocês que gosta de ver, gostaria de ver o teu irmão sofrendo, gostaria de ver seu irmão padecendo? Qual de nós? Não existe, eu creio que não existe. Nós sempre queremos ver os nossos irmãos bem, e o nosso irmão sanguíneo bem também. E é assim que Deus quer que nós entendamos isso. Deus quer que nós entendamos uma coisa: nós somos filhos de um só Pai. Então nós precisamos amar uns aos outros, e nós precisamos se manifestar como filhos, permitindo com que a palavra dele frua entre nós, em nós, e que esses que não reconhecem ainda o Pai como o Pai, eles possam ver que realmente somente é um Deus, somente é um Pai para buscar e confiar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos permitir que o amor e o Evangelho do Cristo Todo-Poderoso, ele viva e esteja em nós. Amém? Uma coisa Deus tem falado muito no meu coração já há bastante tempo, e esses dias eu vi uma pessoa falando nessa minha ida acho que foi para Ponta Grossa até, que o nosso trabalho é de pregar e não de convencer. Sabe qual que é o problema da igreja? Que a igreja acha que nós estamos aqui para convencer alguém, e nós não estamos aqui. O nosso trabalho não é convencer ninguém, o nosso trabalho é pregar o Evangelho. E aí, pastor, e quem que convence? O Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz: libere a palavra, viva a palavra, e o meu Espírito convencerá os corações. Amém? Então por isso que muitas das vezes algum de nós ficamos frustrados, porque nós esperamos que alguém venha me convencer, que alguém venha fazer algo, que alguém venha me carregar nas costas. E a Bíblia está falando: não, nós estamos aqui nessa terra para pregar o Evangelho. E quando eu falo pregar, esses dias nós estávamos conversando, acho que foi ontem. Pregar não é subir aqui no púlpito só, pegar o microfone, abrir a Bíblia e começar a fazer isso que eu estou fazendo agora. A pregação que o Senhor está esperando de mim e de você é aquela que você tem no seu dia a dia, por onde você passa, por onde você anda. As pessoas começarem a ler você, quando elas começarem a olhar você como um livro da vida, quando um livro que vai te levar para a vida eterna, quando as pessoas começarem a olhar para você como a palavra, a Bíblia, lida e escrita por Deus, o Todo-Poderoso, quando as pessoas começarem a olhar para você desta forma, elas vão começar a encontrar esperança, encontrar o amor, encontrar o caminho para entrar no reino de Deus. Então essa é a questão que nós precisamos entender. Nós precisamos buscar na palavra, nós precisamos viver a palavra, e nós precisamos manifestar isso por onde nós passar. Irmãos, os dias estão sendo abreviados, os dias não têm sido fáceis. Quanto mais eu ainda insistir em querer pesar um irmão ou outro, culpar alguém para aquilo que eu não faço, isso vai me afastar cada dia mais da presença de Deus, do amor de Cristo. Deus está falando para mim e para você nessa noite, que irmãos, sabe o que eu estava pensando hoje? A gente como pastor, então as pessoas esperam que a gente cuide da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e de todas as famílias que estão dentro da igreja. Então as pessoas elas esperam assim. E Deus tem esclarecido para mim no nosso coração que nós cuidamos sim, só que o projeto e o propósito de Deus nas nossas vidas é ter uma vida íntegra, ser uma palavra viva. Por onde a gente passar, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos ser. As pessoas têm que enxergar isso em nós, e não, irmãos, e não ficar tentando te convencer de que o Pai é bom, tentando te convencer que a palavra é boa. Sabe por quê? Porque isso não está na nossa competência de pregador e de pastor. Isso está na sua competência de humilde, de abrir o teu coração e permitir que isso funcione em você.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós cuidamos da igreja, nós amamos a igreja, amamos você, mas eu estou lutando todos os dias para que eu permaneça em pé. É isso que nós precisamos entender. A cada irmão que está aqui, a cada irmã que está aqui, tem lutado e buscado para permanecer em pé. Aleluia! Então é esse o trabalho. E sabe o que está acontecendo nessa última geração, que eu creio que é a última geração, logo logo Jesus volta? É que há pessoas que querem que nós sejamos postes para segurar elas de pé. E não, esse trabalho não é meu e nem de nenhum que está aqui dentro. Esse trabalho é teu. Você tem pernas que é para você manter elas de pé. Os teus joelhos, meu irmão, é para te segurar o teu corpo. Você está entendendo? Eu não consigo ser teus joelhos, eu não consigo ter as suas pernas, eu não consigo ser as tuas coxas, os teus pés. Esse trabalho Deus colocou e imputou a cada um de nós. Por isso que a Bíblia vai falar que cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos a Deus. Então quando chegar naquele dia, eu não vou poder olhar e falar, mas o Wesley não me avisou, mas o presbítero viu e não falou. Deus vai olhar para mim e para você e eu vou facilitar para você entender. Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: você por acaso não tinha pernas e pés como ele? Você por acaso não sabia andar como ele? Por que escolheu outros caminhos e por que não quis ficar de pé? Porque ficar de pé é uma opção individual, e permanecer de pé continua sendo uma opção individual. Agora, quando eu não quero ficar de pé, quando eu não quero permanecer diante de Deus, eu não posso culpar as pessoas. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Senhor, me ensina então a ficar de pé. Eu não sou tuas pernas e nem você as minhas. Deus está falando nessa noite. O que eu sou teu irmão e eu te amo. E sabe o que Deus fala na palavra? Oreis uns pelos outros, ameis uns e os outros, cuidai um dos outros, sim. Mas quando fala-se de ficar de pé, é você e tua perna, teus pés. Você está entendendo, irmãos? Nós estamos entrando no ano de 2021, e eu gostaria que você entrasse em ano de 2021 responsável. Eu queria que você entrasse nesse ano de 2021 com o caráter de Deus. Você assumir os teus erros e os teus acertos. Você olhar para aquele, irmãos, a criança. Olha que tremendo, o Michael falou para mim assim, que a filha dele já está começando a ficar de pé. Aí eu falei, daqui a pouco já vai estar andando. Não é assim, irmãos? Você uma vez não foi criança e você não conseguia andar, depois você começou a gatinhar. E depois que você começou a gatinhar, você começou a se pegar nas coisas e levantandinho. E caía de novo, e o pai fica com medo: será que vai cair? Será que vai? Será que não vai? E quando você menos espera, essa criança sai andando sozinha. E depois que ela aprende a andar sozinha, o pai e a mãe não vai mais ficar carregando no colo. É um período para carregar no colo. É um período onde você dá mamar. É um período onde você dá os nutrientes que é preciso. Mas depois que os teus joelhos se sustentam em cima dos teus pés, agora essa administração é tua. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso para que eu venha ir bem e que você venha ir bem. Para que nós não venhamos ficar em acusações de fulano e beltrano, mas que nós venhamos olhar e ver que nós também temos pernas, que nós também temos joelhos, que nós também temos pés, que nós também temos as pernas, que nós também temos um corpo, e nós também podemos permanecer em pé. Aleluia. Deus está falando essa noite porque Ele nos ama. E eu sinto profundamente um amor de Cristo, meu irmão, irradiando e entrando no meio das minhas entranhas. E o Senhor está falando que nós precisamos aprender a se sustentar. Nós precisamos aprender a estar de pé. Nós precisamos aprender a caminhar. Porque a palavra está sendo pregada todos os dias, o louvor está sendo entoado todos os dias. Mas agora eu preciso me interessar em aprender a caminhar. Eu preciso me interessar em seguir o caminho que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Sabe qual que é o maior erro do ser humano? É ter as pernas, ter os joelhos, ter os tornozelos e os pés, ter um corpo perfeito e ainda culpar o outro porque não consegue andar. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Eu quero falar para você que você é capaz de caminhar, você é capaz de andar, você é capaz de permanecer em pé sim. Você acha, irmãos, olhe para mim por favor, você acha que é fácil eu manter de pé em cima desses joelhos, dessa perna? Você acha que é fácil? Ah, mas ele é pastor, então ele leva de boa. Não, meu querido, eu derrubo leões e leões todos os dias, eu derrubo oferendas do diabo todos os dias. Sabe por quê? Porque eu não aceito, porque agora eu aprendi a andar e ficar de pé, e agora ninguém vai mais tirar esse dom de mim, ninguém vai mais tirar esse negócio de poder andar e caminhar e ir até perto do meu Pai. Então eu luto todos os dias. Quando eu deito orando e pedindo: Senhor, tenha misericórdia. Aquilo me mostra, Senhor, como que eu posso aperfeiçoar mais, como que eu posso amar mais, como que eu posso crescer mais na Tua presença. Senhor Jesus, olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau. Assim nós fazemos todos os dias. Sabe para quê? Para que quando chegar no outro dia, que eu for me levantar, os meus pés me sustentam, as minhas pernas me sustentam, porque eu estou buscando fortalecimento para me manter de pé. E não é fácil. Não é fácil. Mas eu gostaria que você fizesse isso. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você pegasse isso que eu estou falando, meu irmão, trouxesse para você. Chega de ficar apontando os lados. Olhe para si. Olha que você é cheio de promessa. Olha que tem Deus na sua vida. Olha quantas vezes Deus já te livrou e te colocou e te recolocou. Então olhe tudo isso que Deus tem feito e fala assim: eu tenho capacidade, eu vou conseguir. Aleluia. O diabo fica toda hora soando no nosso ouvido para nós desviar, para nós parar. Esses dias que nós estávamos fora, teve uns dias que estava bem, o diabo assim se levantou de uma forma muito grande. E quando o inimigo estava desta forma, o inimigo usou um outro pessoa, e essa pessoa foi lá e encheu um copo, bebida cara, irmão, eu nem sei o nome daquilo, com gelo. E ele chegou para mim e falou assim: ei, toma só um bolinho desse aqui que você vai ver como é que relaxa. Toma só um bolinho para você ver como é que é bom. Não é pecado, toma. Eu olhei para ele e lembrei: um dia o Senhor me ensinou a ficar de pé. Um dia o Senhor me ensinou que os meus pés e as minhas pernas que Ele me deu é para mim permanecer de pé, e eu não preciso de nenhum artifício para que eu possa relaxar. Quando eu quero relaxar, eu falo: vem Espírito Santo, pode chapar. Eu fico chapado no Espírito Santo mesmo, irmãos. E é isso que nós queremos aprender e fazer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você pense assim: o pastor não é tentado, eu sou tentado. O cara encheu um copo do negócio e falou: toma aí, ninguém está vendo. Ele acha que eu estou preocupado com as pessoas. Não, eu estou preocupado com meu Pai, porque Ele me escolheu para um propósito, para me trilhar um caminho, para me fazer a vontade dEle. E dEle nada eu consigo esconder. Nada eu consigo esconder do Senhor. Por mais que eu tente maquiar, por mais que eu tente encapar, por mais que eu coloque uma capa de crente, eu não vou conseguir esconder do meu Pai aquilo que eu tenho falhado. Então eu preciso entender: o Senhor me ensinou a ficar de pé, o Senhor me deu pernas, o Senhor me deu condições de caminhar. Eu não vou perder essa chance. Eu não quero que o diabo tire as minhas pernas, eu não quero que o diabo tire a minha vontade de andar e caminhar e marchar. Então eu vou seguir com Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que me escolheu e me lavou de todo pecado. Aleluia. Esse amor, ele tem que estar dentro do teu coração.
Não deixe nada tirar a tua alegria. Não deixe nada, nenhum artifício, nada. Não deixa nada sintético. Não vai substituir aquilo que é verdadeiro. Não vai substituir. No livro de João, capítulo 3. Livro de João, capítulo 3, versículo 20. Está dizendo assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você entendeu, irmãos? Aquele que faz o mal, aquele que peca, aquele que falha, ainda com o entendimento que é um pecado de iniquidade, ele não vem para a luz, sabe por quê? Com medo de ser reprovado, com medo de ser visto. Por isso que Deus está falando assim: ei, eu te ensinei a andar, ande no meu caminho, ande na minha presença, ande na minha luz. Agora aquele que está com Jesus, aquele que está com o Senhor, ele quer estar no lugar claro, e Ele é a própria luz, porque Jesus, Ele nos deu esse dom de onde a gente entrar. Aonde nós entrar, se nós entrar nas trevas, ela vai ser manifesta e nós vamos conseguir ver. E é por isso que alguns de nós começam a ver as coisas, Deus começa a mostrar. Porque quando nós entramos num ambiente onde não há a presença de Deus, onde o diabo está tentando de todas as formas, imagine uma luz entrando nas trevas, você vai enxergar as coisas. Então quanto mais você busca Deus, quanto mais você está em Deus, quanto mais você ama Deus, mais você vai enxergar aquilo que é pecado, aquilo que é ruim. Agora quanto mais você se esconde de Deus e anda nos lugares obscuros, você não vai conseguir enxergar, e pode correr o risco de uma hora você achar que não é mais pecado, que não tem mais importância, que isso vai estar tranquilo, que você pode, porque Deus é bom e a misericórdia dele me alcança, e você vai entrar num grande erro. Talvez irreparável. Talvez irreparável. No versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando você pratica a verdade, você quer ir para a luz, porque você quer que as suas obras se manifestem em Deus. As pessoas vão ver Deus em você. É aquilo que nós estávamos falando. Falei ontem com o Wesley. Sabe qual que é o problema nosso, irmãos? O problema nosso é que nós temos todo um oceano para viver, uma eternidade com Cristo. Mas nós queremos pegar a nossa vida com as palmas das nossas mãos como uma concha e ver a nossa vida escorrendo pelos nossos dedos. E essa é o que resta para aquele que quer somente as coisas terrenas. A tua vida é como a sua mão cheia de água quando você pega de um oceano. Ela vai escorrer pelos teus dedos e uma hora ela vai secar. Mas se você reconhecer a Deus e viver com Deus, você não vai ficar somente nessa conchada de água, mas você vai viver completamente dentro desse oceano, aonde vai te trazer a eternidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Muitos de nós ficam em busca de felicidade, em busca de conquistar, em busca de muitas águas, e não consegue enxergar que você já está inserido nesse oceano de águas vivas. Você já está inserido, enxertado nele. Agora você precisa reconhecê-lo. Você precisa ver isso. Eu queria que você entendesse isso. Nós ficamos buscando e querendo achar em algum lugar, e Deus está falando: você já está aqui. Olha, há muitas águas, só falta você reconhecer e mergulhar nesse oceano do Espírito. Aleluia. É isso que está faltando para nós.
Nós estamos se perdendo com as coisas vãs desse mundo. Nós estamos se perdendo com a vaidade desse mundo. E estamos deixando de servir, crer, caminhar e estar de pé com o ressurreto, o Jesus Todo-Poderoso. Eu quero lhe dizer uma coisa para a igreja. Retira as mágoas do teu coração. Retira as acusações do teu coração e da tua mente. Se tem mágoa, acusação no teu coração, isso não provém de Deus. Expulsa, que é demônio. Expulsa. O que provém de Deus é alegria, é gozo, é amor. Agora, se você não consegue amar, se você não consegue perdoar, expulsa, porque não é do Senhor. E isso vai implicar em você entrar no reino. Agora, se você quer botar em prática isso e colocar em risco a tua eternidade, quem sou eu para falar alguma coisa? Sabe por quê? Porque Deus te deu pernas, Deus te deu pés, Deus te deu condição de caminhar. Os teus pés levam aonde você quer. Nós aqui estamos pregando a palavra e estamos liberando uma palavra. Mas se você não abrir o teu coração, se você não permitir com que o Espírito Santo te convença, você vai sair deste culto da mesma forma que entrou, talvez até pior, porque talvez você não vai aceitar aquilo que Deus está falando contigo. Mas se você deixar o Espírito de Deus entrar no teu coração, aquebrantando, reconhecendo, tua vida pode mudar hoje. Ah, mas o pastor, ele, olha a igreja, que bênção, olha que legal, ele prega, vai para todos os cantos. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Nem sempre foi assim, eu lutei e luto todos os dias. O dia que eu estava desviado, fora dos caminhos do Senhor, você acha, agora eu quero que você escute isso. Você acha que alguém pegou no meu braço? Alguém me carregou nas costas? Alguém me carregou para o caminho, para a verdade, para a vida? Você acha que alguém ficou batendo na minha porta todo dia? Quando esse dia chegou, Deus tocou no meu coração e me mostrou e me revelou o que eu estava sendo. Eu enxerguei um homem incrédulo, um homem pecador, um homem que estava agradando o mundo e não a Deus. E naquele dia eu reconheci que se eu permanecesse daquela forma, as coisas podiam ir de água abaixo e talvez eu não teria chance, porque esta água que estava na minha mão já estava se findando. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, eu preciso mudar. E se eu não estou conseguindo mudar por mim, eu vou mudar pela Lana, eu vou mudar pela Dona Irã, eu vou mudar pela minha esposa. Mas eu preciso mudar. Aí você acha que alguém me carregou nas costas? Não. Eu tudo encapetado, cheio de demônios, porque quando você não está com Deus, você está com o diabo. Eu coloquei no meu coração e falei assim, eu preciso de voltar. Eu ainda de ressaca, falei assim, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar. E eu fui até uma pessoa, conversei com essa pessoa e falei para ele, fiquei sabendo que você é um homem de oração. Não te conheço, mas eu conheço a palavra e eu sei o que eu estou fazendo, estou errado. Eu reconheci os meus erros, mas eu falei assim, mas eu preciso mudar. E eu quero mudar. Eu preciso de ajuda em oração. Essa pessoa me ajudou em oração. Mas quem que caminhava e ia em direção à oração era eu. Quem decidiu que precisava de fazer isso foi eu. Quem que subiu o monte 40 dias depois desse dia foi eu. Eu que olhei para os meus pés e falei, Deus me deu os pés e me deu as pernas e me deu o poder de decisão. Não posso culpar ninguém. Se eu estou falhando, eu preciso me consertar. E se eu preciso me consertar, os meus pés vão levar a minha vida, o meu corpo em direção a Cristo. E você acha que foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Foi batalhoso, foi difícil. Teve horas que eu achava que eu não ia conseguir. Mas eu fiz uma decisão.
Parei de andar com as pessoas que eram má influência. Parei de falar com certos amigos, porque a Bíblia fala que as más conversação corrompe os bons costumes. Então, se eu quero ter bons costumes, eu tenho que ver com quem eu falo, com quem que eu ando, as rodas que eu sento. Eu tive que renunciar. Então, meu irmão, se você quer entrar no reino, se você quer ter uma mudança, se você quer viver com Cristo, se prepare que é preciso renúncia. Com Cristo não dá para ser de qualquer jeito. Com Cristo não dá para fazer do teu jeito. Com Cristo não dá para fazer lá fora mundo e aqui dentro os Deus. Não dá. Com Cristo é com Ele ou não é com Ele. E eu decidi estar com Ele. Sabe por quê? Porque eu poderia viver uma vida artificial e mostrar para alguém que eu estava na igreja. Mas para que eu ia fazer isso, sendo que a minha vida está escorrendo pelos meus dedos? E na hora da verdade ninguém ia poder me defender. Porque na hora da verdade Jesus ia olhar para mim. Eu ia ter que oferecer algo. E de repente eu podia até argumentar alguma coisa e querer dizer: mas o Senhor, mas eu não tive força, não tive um amigo, não tive um pastor, não tive uma irmã. E Jesus, Ele vai olhar para mim com os olhos de fogo. Ele vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe que é mentira. Porque todo momento tem alguém falando, todo momento tem um louvor falando com você, todo momento o pastor está ligando, mandando mensagem, toda hora alguém na rua te encontra. A palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. Agora nós precisamos permitir que o Espírito Santo convença o teu coração. E esse trabalho é teu. Esse trabalho é teu. Agora, se nós quiser viver uma vida inconstante, a vida toda inconstante, se nós quiser viver uma vida mediana, não tem problema nenhum, irmão. Você quer fazer isso? Não tem problema nenhum. Viva. Sabe por quê? Porque Deus te fez livre. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: Deus te fez livre. Deus te deu liberdade de escolha. Você é livre. Eu não vou pegar no teu pé. Eu não vou falar aquilo que você já sabe, porque a palavra já está falando aqui. A Bíblia já está falando. Eu acho que já é mais do que suficiente o que está sendo falado. As tuas escolhas podem implicar na eternidade. O teu orgulho de hoje pode implicar na eternidade. Sabe aquele versículo? Eu já falei milhões de vezes, eu vou falar de novo. Sabe aquele versículo? Os humilhados serão exaltados? Os humilhados é aquele que faz isso aqui, ó. Se humilha nos pés do Senhor e fala: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu reconheço meus pecados. Senhor Jesus, eu amo a tua presença. Isso é humilhado. Não é o que você está pensando, que alguém está te apontando, que alguém está fazendo, que não sei o que, tarará, e você está sendo humilhado. Não, é isso que o texto está falando. E sabe por que você não entende? Porque você não lê, você não medita, você não jejua. Aí você não consegue discernir a verdade. Os humilhados serão exaltados, é aqueles que se humilham aos pés de Cristo, aqueles que se reconhecem, e não aqueles que usam da palavra para acusar outros, para se defender daquilo. Você está entendendo? Olha que interessante, a gente ataca e está dizendo que está sendo atacado. A gente está falando de alguém e estão falando que estão sendo falados. Ou seja, a gente está praticando pior do que aquilo que você está querendo insinuar que está acontecendo. Então vamos aprender a palavra do Senhor. Então você quer ser exaltado? Então a partir de hoje se aprenda a se humilhar na presença do Pai. Aprenda a reconhecer e derramar lágrimas no altar do Senhor. Aprenda a reconhecer e renunciar à tua vontade. Aprenda a reconhecer e deixa o pecado para trás. E viva com Cristo.
Viva com Cristo. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vejo a história de Jesus, eu vejo Jesus, tem muitos aqui que leem muita Bíblia também. Aí você vai ver Jesus, ele ia pregando o Evangelho. Paulo ia pregando o Evangelho, Pedro ia pregando o Evangelho, Mateus, Lucas, João ia pregando o Evangelho de lugar em lugar. Agora quem queria Cristo, ele decidia no coração em seguir e ir para o culto. Não precisa de ficar se humilhando e chamando e falando. Não, aquele que quer ser incendiado, ele vai. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que nós estamos aqui para manifestar a vontade de Deus e pregar a palavra. Agora o convencimento é teu, se você quer vir ou não, se você quer estar nesse lugar ou não. Nós temos um mau costume que nós queremos que as pessoas vão até na sua casa, te mime, te passe a mão na cabeça, suba nas minhas costas, eu te levo. Em nenhum lugar, eu desafio você, me mostra se tiver. Em nenhum lugar você vai encontrar esse tipo de coisa, um evangelho desta forma. A Bíblia fala que aquele que quiser seguir a mim, nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Quer vir? Vem. É isso que ele está querendo dizer. Você quer o evangelho? Então venha comigo. Mas pastor, tem um versículo que está dizendo assim, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia, glória a Deus, porque você conhece esse versículo. Só que muitas das vezes você usa ele erroneamente, você usa ele para atacar alguém. Esse versículo está falando de Jesus. Ele estava preditando, ele estava profetizando sobre ele mesmo. Ele estava falando assim: olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Sabe por quê? Porque realmente ele morreu lá na cruz, pregado e retalhado, e deu a vida por mim e por você. E o nome dele, desse bom pastor, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é Alfredo e não é nenhum desses pastores que você conhece. Esse bom pastor chama Jesus. Ele está falando dele porque ele é bom. Nós somos falhos. Então, meu querido, aprenda a ter a chama no coração. Aprenda que quando você souber que tem culto, isso tem que arder no teu coração e você tem que ir atrás por si próprio. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que decidir por mudança. Pastor, não quer dizer que a gente não, a gente evangeliza, a gente fala, a gente até vai atrás de algumas pessoas, mas o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é amar. O evangelho é sim se compadecer, a gente vai, e nós fazemos muito isso. Irmãos, não é porque nós somos daqui, mas nós entendemos que aquilo que nós fazemos, a paciência que nós temos, e o tanto que nós oramos e enjoamos por pessoas, não é por nós, é por pessoas, por você. Sabe você que está aqui? Talvez você não saiba, mas a gente jejua por você. A gente busca por você. Sabe quando você pensa que você foi liberto e livre porque você é bom? Não, é porque alguém tem orado por você. Então nós buscamos por você. Nós fazemos isso, a casa de oração sempre foi assim. Muitas vidas nós ganhamos aqui através de jejum e oração. O Valmir é um que é um desses. Pastor, eu fumo há não sei quantos anos, desde criança. Eu quero ser liberto, eu quero viver na vida com o Senhor. E ele morando em Joinville, falou assim, Deus falou no meu coração que seria o Senhor que ia me ajudar. Falei, vem filho, você está disposto? Quer mesmo? Quero. O que nós precisamos é o teu sim. Porque se nós tiver o teu sim, nós temos tudo. Agora, se você somente superficialmente quer demonstrar algo, mas o teu coração está dizendo não, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E ele falou, não, eu quero. Aqui nesse lugar, irmãos, nós jejuamos 7 dias a fio, das 6 da manhã às meio-dia. Nós entrava aqui dentro dessa igreja junto, nós dois, aqui dentro, jejuando, buscando. E sabe o que aconteceu? Deus libertou ele.
não fuma, nunca mais fumou. Hoje ele prega a palavra do Senhor, hoje ele dá testemunho, hoje ele ama o Senhor. E todas as vezes que eu vejo ele, fala: pastor, cara, nunca mais aconteceu, nunca mais fumei. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque nós fazemos isso. Então não confunda, não use a palavra que o pastor está falando aqui isolado, não fique pegando palavras isoladas depois para ficar: mas então o pastor não faz, não vai, não quer saber mais. Não, isso é mentira. Nós já temos um perfil e uma identidade de igreja que todos já conhecem. Agora o que eu quero ensinar para você é que Deus te deu pernas e pés e domínio nas suas pernas. Não deixe o diabo tomar as tuas pernas. Não deixe o diabo tomar a tua mente. Não deixe o diabo tomar o teu coração. Porque é isso que acontece quando nós não conseguimos ver mais a alegria e a presença de Deus. Quando nós não conseguimos mais ter a alegria de estar na casa de Deus, é porque eu estou, como esse primeiro versículo que nós lemos: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem anda com Deus, ele aparece, porque Deus ele mostra ele, que está na luz. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Saia das trevas. Saia das trevas. Sabe o que é ser forte? Ser forte não é você ficar ali teimosão para ver o que vai acontecer, se alguém vai fazer alguma coisa. Ser forte é você reconhecer e se humilhar e reconhecer a Deus e saber e falar para o Senhor: sou falho, sou pecador, mas eu vou melhorar. É você reconhecer. Ser forte é você se arrepender. Ser forte é você reconhecer. Ser forte é você se humilhar. Ser forte, irmãos, é fazer isso. Amém? É você reconhecer. E aí Deus vai te fazer forte. Lembra quando Paulo tinha acabado de sair de uma pregação? Deus usou poderosamente, mas daí de repente ele vai para casa: pô, Jesus, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo. Ele estava reconhecendo. E olha, nota, o maior pregador da palavra do Senhor na Bíblia, Paulo. E ele teve esses pensamentos. E Deus fala para ele: a minha graça te basta, Paulo. Sabe por que ele se tornou o cara que mais escreveu o livro no Novo Testamento, o cara que mais pregou e viajou e fez uma grande história dentro da Bíblia? Porque ele olhou para dentro dele e reconheceu as falhas. Porque ele viu que ele precisava de mudança. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus gosta de uns teimosos. Só que os teimosos que eu conheço na Bíblia, Paulo foi um. Antes dele se tornar o maior pregador, ele ficou cego. Antes dele se tornar o maior pregador, ele não enxergava mais. E ele ficou à mercê das pessoas, levar para onde. E ficou na dependência de Deus, devolver a vista ou não. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Reconheça Cristo, se humilhe na presença dEle, se entregue de uma vez por todas, pare, saia dessa zona de perigo. É perigoso esse lugar onde você tem pisado, é perigoso isso que você tem feito, é perigoso isso que você tem manifestado muitas das vezes. Sai desse lugar, porque de repente Jesus pode te encontrar nesse caminho de Damasco e tirar um pouco as tuas vistas, para que você comece a reconhecê-lo. E depois de reconhecê-lo, ele te devolver. Só que agora com um olhar
com visão espiritual. Então, meus irmãos, 2021 não vai ser fácil. 2019, 2020 já não foi. 2021 não vai ser fácil. Faça um compromisso com você mesmo em não imputar os teus pecados às outras pessoas, mas reconhecê-los como servo, como filho. E Deus vai te fazer mais do que vencedor. E Deus vai te dar vitória nesse 2021. E Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar uma família abençoada. Deus está falando: permaneça, resista. Tem que resistir até o fim. Ontem nós falamos de outro assunto sobre Abraão, Isaac, quando ele vai sacrificar o filho. Deus, ele sabia do coração de Abraão, mas ele queria que ele soubesse. E ele pede o filho da promessa para ser sacrificado. Mas nessa trajetória para subir até aquele lugar, até o monte, aonde eles iam levantar o altar para sacrificar, todo esse caminho, Deus colocando fé no coração de Abraão, ele manda os moços ficar e pega o filho e fala assim: fique aí, daqui a pouco nós voltaremos. Mas Deus tinha mandado ele sacrificar o filho. Por que ele colocou nós voltaremos? E no caminho de subir, o filho fala: mas pai, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro do sacrifício? E o pai olha para ele e fala: Deus proverá para si o cordeiro. E ele levanta o altar, prepara o lugar, coloca a lenha, coloca o filho e fala: filho, você é o sacrifício hoje. Deus pediu que eu sacrificasse você. E Abraão, obediente, pegou o filho dele e colocou naquele lugar, pegou o cutelo e levantou para sacrificar o próprio filho. Ele foi até o último instante de provação de um ser humano, e foi por isso que Deus deu vitória para ele, porque ele foi corajoso bastante de chegar até os últimos segundos. Sabe por que você muitas das vezes não recebe as bênçãos de Deus? Porque Deus está já há muito tempo esperando você ir até o fim, e você desiste, você para, você não permanece. Quando chegar aquele momento que você vai falar: não tenho mais o que fazer, eu preciso, mas eu vou ser fiel. Aí você pode ouvir a voz de Deus falando: ei, Abraão, Abraão, segura a mão, não precisa fazer isso. Calma, filho, agora você já descobriu o quanto você é corajoso, o quanto você tem capacidade. Você não entendia porque eu lhe faria pai de nações, e que a sua descendência seria como a estrela do céu e a areia da praia. É preciso passar por essa prova. Agora nós, com muito pouquinho, nós já queremos ser carregados. Com muito pouquinho, nós já desistimos. E aí nós nos experimentamos o milagre do Senhor. Porque quando Abraão para, que Deus fala para ele: chega. O filho olhou para lá e falou: pai, o cordeiro estava enroscado pelo chifre, esperando naquele lugar para ser sacrificado. Sabe por quê? Porque a fé daquele homem, a confiança e a determinação fez com que Deus provesse a toda a sua necessidade. Agora eu quero lhe perguntar: qual é a sua necessidade hoje? E qual tem sido a tua busca, a sua insistência, a tua luta para alcançá-la? Sabe qual é o problema de hoje? Nós vemos o irmão sendo abençoado e nós queremos ser também, mas nós não fazemos nada para receber, nós só queremos pegar a rabeira dele. Não vai dar, não vai funcionar. Você precisa ter a tua história. As pessoas precisam ler você. Algumas pessoas já estão me lendo, eles olham para mim e já lêem alguma coisa. Algumas pessoas já estão lendo algum de vocês. Então você precisa também ser um livro. Você também precisa ser a palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. Você está entendendo?
Chega, meu irmão, de viver na história dos outros. Chega de pegar frase de alguém que já fez. Ei, meu irmão, se capacite, porque Deus te fez sábio, entendimento. Deus te fez forte e corajoso. Deus te constituiu filho, e Ele morreu na cruz por você. Não é para você ficar aí resmungando que não consegue, que não vai dar e não vai chegar em lugar nenhum. Não, Deus, Ele te fez mais do que vencedor. Deus te fez capacitado. Ele te capacita. Você está entendendo? É que a gente costuma ver a história depois que já aconteceu. Por exemplo, agora algumas pessoas olham, chega aqui, esses dias chegou o irmão, nossa pastor, que igrejão. Ele só viu a história agora que aconteceu, mas ele não viu o caminho, ele não viu os buracos, ele não viu as lágrimas. Então as pessoas, elas te medem muitas das vezes por aquilo que você já está ali conquistado, mas não vê o quanto você lutou por aquilo. Aí quer fazer e quer estar, mas não paga preço. Não vai funcionar, filho. Não vai funcionar, não vai dar certo. O próprio Deus, Ele mesmo se encaminha de mostrar a você quem é você, de mostrar eu quem sou eu. Não precisa de nenhum de nós, irmãos. Por isso eu não preocupo mais. Eu não preocupo mais, porque a luz sempre vai mostrar as trevas. A luz vai mostrar o que está acontecendo nas trevas. Agora eu me preocupo sim, que o que você está fazendo com os pés que Deus te deu, com as pernas que Deus te deu, com o corpo que Deus te deu, com a boca que Deus te deu. A tua boca tem abençoado ou tem blasfemado? Muitos têm se apostatado da fé. Muitos têm deixado aquilo que Deus criou, aquilo que Deus te deu. Em vez de nós usarmos para o louvor do Senhor, nós temos sido atrapalho para outros caminharem e se levantar no Senhor. Deus está falando nessa noite para que nós venhamos largar as más práticas, nós venhamos largar nosso orgulho, que nós viemos ser a luz, que nós viemos resplandecer com Jesus, que nós viemos se manifestar como filhos e que nós viemos aceitar aquilo que Deus tem em nossas vidas. A vida com Cristo é uma vida de renúncia, meus irmãos. E se você falar para mim que você não consegue, você não é capaz, eu não vou te julgar. Eu não vou te julgar, eu vou continuar orando para que Deus te fortaleça. Sabe por quê? Porque não é fácil. Mas se você quiser, você consegue. Eu estou conseguindo. Você consegue também. Amém? Eu quero ver você abençoado por Deus. Eu quero ver você próspero no Senhor. Eu quero ver você irmão, sabe como? A gente passar pelo centro e de repente eu te ver passando e você não vê eu, mas eu perceber que alguém olhar e falar assim: olha ali, ó, aquele é servo do Senhor, aquela ali busca o Senhor, aquela ali busca Deus. Eu quero que ver as pessoas olhando para você e falando assim: essas pessoas, elas dão bons testemunhos. Essas pessoas, elas são verdadeiras em Cristo mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas já desacreditaram do cristão por culpa nossa mesmo, por tanta falha e pisada na bola. Mas eu quero orar e estou orando para que esse ano seja um ano diferente. Por isso, um ano de santidade. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. E é por isso que você é chamado de cristão, porque você é um representante de Cristo. Então as pessoas têm que ver Cristo em você. As pessoas têm que ver as bênçãos de Deus alcançando você. Então, irmão, chega de viver a história de alguém, chega de contar a história de alguém. Começa a fazer a tua história diante de Deus. Começa a ser uma palavra viva do Senhor por onde você passar. Quando as pessoas olhar para você, elas têm vontade de conhecer a Cristo. Aquele videozinho que eu mandei para todos, eu sei que 1 ou 2 só viu, o resto não viu. Naquele vídeo você vai ver Paulo eu não vou lembrar se é o Lucas que estava naquela hora. Eu acho que era o Lucas, o médico.
Ele fala assim: eu não pude ver Jesus, eu não pude andar com Jesus, mas quando eu vejo você falando dele, aleluia, parece que eu vejo o próprio Cristo em você. Quando eu vejo você falando das Escrituras, Paulo, parece que eu estou vendo o próprio Cristo. E eu quero isso para mim, eu quero essa palavra para mim, eu quero viver isso. É isso que as pessoas precisam de enxergar em mim e você. Quando as pessoas olhar para você, elas têm que olhar e sentir no coração: eu não pude andar com Cristo, mas olha, quando eu falo com essa pessoa, parece que eu sinto o próprio Deus nesse lugar. Aleluia. Isso é possível. Isso é possível. O diabo está tentando tirar isso de nós. O diabo está tentando acabar com o nosso caráter, do ser humano. Mas eu quero rogar, eu rogo a Deus e te peço hoje, meu irmão e irmã que está aqui nesse culto, de uma vez por todas, comece a aparecer como Cristo. Comece a ser um bom testemunho. Comece a produzir frutos. Quando as pessoas começarem a olhar para você e começar a falar assim: eu quero o Deus que você serve, aí você vai notar que você está no nível bacana no Senhor. Mas enquanto as pessoas olhar para você e não conseguir identificar nada de Deus, está na hora de se arrepender, está na hora de mudar, está na hora de se converter no Senhor. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Chegou a hora de nós imputar os nossos corações. Por mais teimoso que seja a nossa carne, por mais teimoso que sejam nossos pés, chegou na hora de você tomar as rédeas e falar: não, eu quero andar nesse caminho, eu quero viver essa palavra, eu quero que as pessoas encontrem Jesus em mim. Aleluia. As pessoas precisam encontrar Jesus em você. As pessoas precisam encontrar esperança em você. As pessoas precisam ver as bênçãos de Deus em você. Está na hora, irmão, da gente mudar o nosso pensamento, o nosso jeito de falar e conduzir as coisas. Está na hora de a gente começar a ser imitadores de Cristo. Está na hora. Está na hora de nós assumir a posição que Deus nos deu. Ele pagou um alto preço por você lá na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço por você porque Ele quer que você seja igualzinho a Ele. Ele quer que você tenha alegria, o amor que Ele tem. Ele quer que você tenha virtude. Ele quer que por onde você passa, as bênçãos têm que alcançar você. Você quer ser assim, irmãos? Você quer ser assim? Eu vou lhe falar uma coisa. Para nós alcançar esse nível de santidade, para que as pessoas comecem a nos enxergar, nós precisamos regrar a nossa vida e renunciar a muitas coisas. Esse ano eu fiz alguns propósitos com Deus, porque eu quero subir o nível com o Pai. Eu quero subir o nível com o Senhor. E para que isso aconteça, vai ter que dobrar o jejum, vai ter que dobrar as orações, vai ter que dobrar o amor, vai ter que dobrar as leituras que eu fazia de Bíblia e de livros, porque eu quero ficar cada dia mais parecido com Ele. Então eu preciso conhecer quem é o meu Deus. Então impute, coloque no teu coração isso. Coloque no teu coração. Se eu consigo, se alguns irmãos aqui têm conseguido, você também consegue. Nós somos filhos do mesmo Pai. E aquilo que Ele ofereceu para mim, Ele ofereceu para você também. Você também pode. Mas o que nós precisamos fazer
de uma vez por todas, é entender que nós precisamos ser a imagem do Senhor. E todas as vezes que eu não sou imagem, eu estou sujando a imagem dele. Você está entendendo? Pense nisso. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Pense nisso. Todas as vezes que você falar, não dá nada, é só um pouquinho, é só hoje, você está denegrindo a imagem de Cristo. Você não está sendo um representante dele. Todas as vezes que Deus deu uma oportunidade para você liberar uma palavra de bênção, uma oração ou amor por alguém, e você não fez, você não está representando ele. Eu quero lhe dizer uma coisa para finalizar essa palavra. Vou pedir para o Wesley já pegar o violão para nós tocar meio louvor de novo. Eu quero lhe dizer uma coisa para finalizar essa palavra. Eu não estou aqui para representar a igreja Casa de Oração. Eu não estou aqui para representar essas paredes. Eu estou aqui para representar o Cristo, o Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Amém? Vamos se pôr de pé, irmãos. Aleluia. Essa casa, aprove o Senhor de nos abençoar e para que nós tenhamos o lugar onde nós se reunimos. Mas o que nós fazemos é representar a Cristo, carregando o nome do Senhor, representando a imagem dele. Então nós precisamos entender que isso é uma grande responsabilidade. Amém? Permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Diga. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Sim, Jesus. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Se você tem algo que você precisa entregar nos pés da cruz, aproveite esse momento e fala com o Senhor. Faça um propósito com Deus. Deus, Ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Deus quer curar o teu coração. Deus quer curar a tua mente. Deus quer preparar os teus pés para a obra que o Senhor tem sobre a tua vida.
Então eu quero orar com você nesse momento para que Deus venha te limpar, te curar, te libertar de todos os medos, todos os anseios, de todo orgulho, de tudo aquilo que impede você avançar e chegar até nos últimos segundos, aonde Deus vai prover aquilo que você precisa. Senhor Jesus, Pai querido, todo-poderoso, Deus santo e digno, nessa noite, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, por esta casa, essa casa que é chamada casa de oração para todos os povos, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai querido, curar este coração, que o Senhor possa, Senhor, libertar essa vida, que o Senhor possa, Pai querido, Senhor, limpar e retirar todo o pecado, toda acusação. Pai querido, Senhor, esse homem, essa mulher que nesse momento faz, Senhor, Pai querido, um compromisso contigo, Senhor, Pai querido, de santidade, de acerto, de reconhecimento pelas falhas, mas a partir de hoje quer, Senhor, permanecer firme na Tua presença, para fim de representá-lo bem nessa face da terra. Cura esse coração. Aquele que está aqui está buscando por alguém que está em casa, aqueles que não conseguiram chegar até o culto, aqueles, Pai querido, Senhor, que não têm vindo para a casa do Senhor, alcance-os, Pai querido, da mesma forma. Pai querido, Senhor, que eles possam ser sarados, libertos, curados, que eles possam se colocar de pé e venha ter uma chama nos corações para estar na Tua casa te adorando, te exaltando e deixando todo o mal de lado. Sara esse lugar, sara essa igreja, sara o meu irmão e a minha irmã que aqui está, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você venha ter fome, que você venha ter a lenha, para que você possa queimar no Espírito de Deus. Aleluias, aleluias. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Declare nessa noite que você tem fome, que você tem lenha, que você vai vencer, e o diabo não vai conseguir contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra a tua família, que todos os teus estão guardados debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Sim, Jesus! Sim! Sim, meu Deus! Fortalece esse lugar, Pai. Tu és poderoso. Declare, declare ao Senhor. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em seus olhos. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja restaurado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome dele tem poder. O nome de Cristo tem poder. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Coloca a mão em forma de receber. Não deixa o diabo tirar as tuas pernas. Coloca isso na tua mente. Não deixa o diabo tirar as tuas pernas. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Não falte mais culto. Busca o Senhor.
Esteja na casa do Senhor. Traga, fale com as pessoas que não estão vindo. Usa tuas pernas, usa aquilo que Deus tem te dado, usa o Espírito de Deus e represente a Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos possam dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não falte domingo, irmãos. Eu espero você domingo aqui. Deus abençoe.